É uma alegria muito grande poder retornar aqui a Admove. Eu já estive tantas vezes aqui, com frequência foi em congressos de jovens, e retornar aqui nesse culto público domingo à noite é uma alegria muito grande. Deus abençoe o querido pastor Luciano, Deus abençoe todos os obreiros dessa casa, Deus abençoe a sua vida, você que venceu aquilo que estão tentando criar lá fora, que é uma espécie de pânico em torno disso que está acontecendo no mundo. Você venceu e você está provando que você não usa máscara, mas você usa fé em Cristo. Tem gente que usa máscara, tem gente que usa fé, né? E tem gente que usa máscara até quando não tem coronavírus, né? É pior ainda. Mas você veio com fé. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. Eu tenho certeza que a sua semana vai ser de vitória em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho por João, capítulo 1. Evangelho por João, capítulo 1. Nós estaremos lendo a partir João 1, a partir do versículo 42, melhor, 43. Evangelho por João, capítulo 1, a partir do 43. Enquanto você está aí localizando, eu louvo a Deus pelo de um amigo que veio comigo, o amigo Moisés. Ele vai expor lá fora, para quem quiser, um material que é muito precioso. Moisés vende uns blazers que são de muita qualidade, blazer, terno, vai estar exposto lá fora nisso. Moisés vai estar exposto lá fora se você quiser adquirir. Então os blazers é mais bonito que esse que eu estou usando. E é coisa top mesmo, coisa de crente, coisa de você vai botar e vai ficar bonito demais. Você que é casado, a varoa vai olhar para você e vai ser diferente. João capítulo 1, versículo 43. Quem já achou, diga: eu amo Jesus. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ir. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pode tomar o seu assento adorando a Jesus. O capítulo 1 do Evangelho por João é um capítulo que a gente pode dividir para nossa melhor compreensão em três partes. A primeira parte do capítulo 1 do Evangelho por João é a parte que compreende o nascimento, ou melhor dizendo, uma espécie de genealogia profética e espiritual de Jesus Cristo. À semelhança de outros evangelistas, como Mateus e Lucas, que fizeram questão de expor uma genealogia de Jesus, o apóstolo João também expôs uma genealogia de Jesus, mas de um jeito mais profundo, mais contundente, de um jeito mais profético. Ele inicia no capítulo 1, no verso 1, dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e no princípio todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa é a primeira parte do capítulo 1 do Evangelho por João. A segunda parte compreende o testemunho de João Batista. João Batista é aquele que veio para preparar o caminho, que introduziu
no consciente do povo a prática do batismo como uma simbolização do arrependimento dos pecados e de uma mudança de vida, de uma nova vida, de uma vida transformada. Então, a segunda parte do primeiro capítulo do Evangelho por João é a voz clamando, é João Batista exercendo seu ministério. E a terceira parte é já Jesus, após ter sido batizado, chamando alguns discípulos. Ele começa por André, que era irmão de Pedro, e também pelo próprio apóstolo João, que mais tarde vai escrever este Evangelho. E Jesus começa ali, muito próximo de João Batista, na Judéia. João Batista batizava no Jordão, na região da Judéia. Ali Jesus é batizado, e ali Jesus começa. Após isso, a Bíblia nos diz no verso 43, que ele resolve retornar para a sua terra de origem, que é a Galileia. O texto diz, depois disso Jesus quis ir a Galileia. Quando Jesus chega na Galileia, ele vai encontrar um homem chamado Filipe, e a Filipe ele diz: segue-me. É uma ordem imperativa. Logo após dizer para Filipe: segue-me, Filipe percebe que Jesus era o Messias, e Jesus não era um homem qualquer. Filipe tinha um contato muito próximo com um outro homem chamado Natanael. Filipe vai até Natanael, de Natanael: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei dos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Diante dessa afirmação de Filipe, Natanael é muito cético, e ele vai dizer algo que talvez você já ouviu. Ele vai dizer assim: mas peraí, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tem como sair algo bom de lá? E a isso Filipe responde: vem e vê. Imediatamente Natanael vai seguir Filipe, e Filipe vai levá-lo até Jesus. Quando ambos vão chegando a Jesus, Jesus se antecipa aos dois, aponta para Natanael e diz: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo algum. Diante desse elogio, dessa palavra tão positiva, Natanael não reage bem. Ele olha para Jesus e diz: de onde o Senhor me conhece para estar falando qualquer coisa ao meu respeito? De onde o Senhor me conhece para estar falando algo de mim? E imediatamente Jesus vai dizer para ele assim: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira. Quando Jesus diz isso, a declaração é impactante. É tão impactante que Natanael, que estava cético, se prostra aos pés de Jesus e diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí, após essa declaração, essa rendição de Natanael, Jesus vai dizer algo para ele que é muito contundente. Vai ser a palavra que eu quero liberar com a ajuda do Espírito Santo sobre a sua vida. Jesus vai dizer assim: porque eu te disse, vite debaixo da figueira, você creu? Pode se preparar, porque coisas maiores que estas verás. E aí, após isso, Jesus prossegue e diz: de hoje em diante você vai ver o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus! Quando a gente olha para esse texto, a gente tem nessa fala de Jesus para Natanael o ápice do texto. Que ápice é esse? É a fala de Jesus: porque eu te disse, vite debaixo da figueira, você creu. Pode se preparar, porque coisas maiores do que estas verás. E é sobre isso que eu quero falar, e é sobre isso que o Espírito Santo me constrangiu para ministrar. É simples, mas é de Deus. Que é chegado um tempo de coisas maiores de Deus para esse lugar. Eu quero profetizar sobre a sua vida que é chegado o tempo de coisas maiores de Deus para você. Eu não sei se você crê nisso e se você crê assim, mas o ano de 2020 vai ser um ano de coisas maiores para a tua vida. Esse ano vai ser um ano de coisas maiores para a tua família, vai ser um ano de coisas maiores para os relacionamentos, para os teus negócios. Se prepare, porque Deus vai te colocar num outro nível nesse ano, e você vai receber isso e vai viver isso em nome de Jesus Cristo. Então esse texto aqui, como tem o ápice nessa fala, a gente vai aprender algumas lições sobre coisas maiores e algumas lições para vivermos coisas maiores. A primeira lição sobre coisas maiores está no versículo 43, quando a Bíblia diz assim: no dia seguinte quis Jesus ir a Galileia. Perceba que não é Herodes que quer, perceba que não é João Batista que empurra ele para a Galileia, perceba que não é alguém que o convida, ou que o chama, ou que o manda a Galileia. É Jesus que quer. O texto diz: Jesus
quis ir a Galileia. Não é como eu quando eu quero ir a um lugar. Não é como você quando você quer ir a um lugar. Por quê? Porque quando eu quero ir a um lugar, eu estou sujeito às surpresas desse lugar. Quando eu quero ir a um lugar, eu estou sujeito às surpresas no caminho. Eu saí da minha casa relativamente cedo, perdi a entrada aqui de Queimados, acabei dando uma volta maior para chegar aqui essa noite. Mas em chegando aqui, eu tenho surpresas. Eu conheço gente, eu revejo pessoas. Agora Jesus não é assim, é diferente de mim e de você, porque quando a gente quer ir a um lugar, a gente está sujeito a surpresas da caminhada, a surpresas na chegada. Já Jesus não. Quando o texto diz que Jesus quer ir a um lugar, ele já sabe quem ele vai encontrar quando chegar nesse lugar, ele já sabe o que ele vai falar para esse alguém, ele já sabe o que ele vai mudar na vida desse alguém. Então você precisa entender que quando Jesus quer ir a um lugar, não é apenas visitar uma geografia, mas é transformar a vida de alguns homens para sempre. Então quando o texto diz que Jesus quis ir a Galileia, é o mesmo que dizer que Jesus quis liberar algo maior sobre a vida de alguns homens, porque a primeira lição sobre coisas maiores que você precisa entender é essa: Jesus quer que você viva coisas maiores. Por muito tempo a gente tinha uma ideia de que Deus tem algo muito pequeno para nós, e nós que somos de uma raiz assembleana, eu sou a terceira geração de assembleano na minha casa. A primeira foi a minha avózinha da Assembleia de Deus se converter, era uma dirigente de oração. Então por muito tempo no nosso meio, na Assembleia, a gente tinha uma visão de que Deus tinha algo pequeno, e quanto mais pobre você fosse, mais cheio de Deus você era. Graças a Deus essa mentalidade está sendo vencida, e a gente está entendendo que Deus quer para nós algo melhor. Deus quer para nós algo maior. De repente você entrou aqui, você está experimentando um bom momento, mas eu vim dizer, Deus quer que você viva algo melhor ainda aqui. Eu vim aqui profetizar sobre a sua vida essa noite, que Deus tem para você um milagre amanhã maior do que o que você está vivendo hoje. Deus tem algo para você mais extraordinário. Deus não tem para você uma vida de museu, uma vida onde você vive só lembrando aquilo que Deus fez lá atrás, aquilo que Deus fez no passado. Não! Deus tem para você algo extraordinário. Deus quer que você viva coisas maiores. Eu me recordo que há um tempo atrás eu fui pregar numa igreja, e quando eu acabei de pregar, eu ia descendo pela saída lateral, pastor Luciano, e aí um jovem me abordou, e um jovem disse para mim assim: pastor Bruno, eu quero muito pregar, eu estou fazendo seminário, eu estou estudando, eu estou lendo, eu gosto muito. Eu falei: o que falta para você começar a pregar? E ele falou para mim: não, eu já recebi até alguns convites, mas eu não quis aceitar. Eu perguntei por quê, e ele me disse: é porque nunca veio alguém na minha direção e revelou que eu vou ser um pregador, ou profetizou nada para mim, e eu estou esperando acontecer isso. Eu falei: para com isso, porque tudo que você precisa para ser o que Deus quer que você seja, já está em Jesus na cruz do Calvário. Sabe, irmão, de repente você entrou aqui, você está igual esse menino que eu conheci um dia. Você está esperando algo mirabolante, você está esperando um sonho profético, você está esperando alguém vir, dar uma pirueta, colocar a mão na tua cabeça e dizer algo a teu respeito. Deus está dizendo, a minha palavra já está dizendo: levanta a tua cabeça e vai! Contigo, glória ao nome de Jesus. Você precisa sair daqui consciente essa noite, você precisa sair daqui cônscio disso essa noite, que Deus quer que você viva algo maior. O apóstolo Paulo disse assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Jesus disse assim: quem é o pai que o filho pede pão, ele dá uma pedra? Quem é o pai que o filho pede um pão, ele dá uma pedra? Pede um ovo, ele dá uma pedra, ele dá uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas e boas coisas aos vossos filhos, quem dirá o vosso Pai que está nos céus? Então você precisa entender essa noite. Deus quer abrir a tua mente, abrir o teu horizonte e fazer você entender, porque aquilo que você primeiro não entende, você jamais vai viver. Deus me trouxe aqui com essa palavra, eu estou sendo enfático para te dizer: Ele quer que você viva uma vida abundante. Ele quer. Então a primeira lição que você precisa aprender essa noite sobre coisas maiores é que Deus quer. Jesus disse: eu vim para que tenhais e a tenham em abundância. Eu vim para que tenhais
e a tenham em abundância. Então Deus quer. O texto diz que Jesus quis ir a Galileia e ele foi. Quando lá ele foi, ele encontrou um homem chamado Filipe e ele disse a Filipe: segue-me. Perceba que a Filipe ele não faz uma pergunta, ele não faz um convite. Jesus dá uma ordem. Perceba que ele não diz a Filipe o que ele diz mais à frente para a multidão: quem quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Perceba que para Filipe ele diz: segue-me. É uma ordem imperativa. Porque a segunda coisa que você precisa entender sobre coisas maiores é que Deus quer. E a segunda, Deus te escolheu para você viver coisas maiores. Filipe não recebe uma proposta, Filipe não recebe um convite, Filipe recebe uma ordem. E há quem diga por aí, e eu concordo, que nós fomos escolhidos por Deus. A diferença entre chamado e escolhido: chamado é aquele que ouve a proposta, quem quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O chamado tem a prerrogativa de aceitar a proposta. Já o escolhido não tem como ele dizer não, foi Jesus que ordenou. Aqui dentro da igreja sou alguém que foi escolhido por Deus. Aleluia. Então você precisa entender essa segunda coisa sobre coisas maiores. Deus quer e Deus te escolheu. A terceira, o texto diz que Filipe percebe que Jesus era o Messias. E ele vai compartilhar esse conhecimento com um amigo dele chamado Natanael. Ele vai até Natanael e diz: Natanael, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, menosprezando a cidade de Nazaré, dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E a terceira lição que você precisa aprender sobre coisas maiores é essa: para viver coisas maiores, não menospreze as menores. Eu vou repetir isso aqui: para viver coisas maiores, não menospreze as menores. Você precisa entender que Deus não trabalha com elevador, Deus não trabalha com rampa, Deus trabalha com escada, degrau após degrau. Você precisa entender que quando Deus tem algo grande para a tua vida, tem um lugar de honra para te colocar, Ele vai te fazer passar por etapas, por degraus. O profeta Zacarias disse assim: não desprezeis o dia das pequenas coisas. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes a gente tem promessa para viver algo maior, a gente tem potencial para viver algo maior, a gente foi escolhido para viver algo maior, mas a gente está vislumbrando algo maior e não quer aceitar o menor que Deus tem no momento para a nossa vida. Você precisa entender que Deus não levou José para o Egito com uma carta convite para ser administrador do Egito. José foi para o Egito vendido, José foi para o Egito como escravo. No Egito Deus abriu uma porta para ele na casa de Potifar. Da casa de Potifar ele foi para a prisão, administrou a prisão até chegar no governo do Egito, porque as coisas funcionam assim. Muitas vezes a providência de Deus não vem como você quer, ela vem como Deus quer enviar. Em nome de Jesus, eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Entrou gente aqui dizendo: não, mas essa porta que se abriu para mim, pastor Bruno, é muito pequena, mas esse salário é muito pequeno, esse cargo não é, eu sou melhor do que isso. Deus me trouxe aqui para te dizer: entra por essa porta, porque dentro da porta Deus vai abrir outra porta. Eu vou repetir: dentro da porta Deus vai abrir outra porta, e dentro da porta outra porta, até você chegar onde Ele quer que você chegue. Não despreze o dia das pequenas coisas. Não despreza. A gente precisa entender que há uma diferença no plano de Deus para o nosso plano. No reino de Deus é diferente do nosso reino humano natural. No reino natural e humano, a gente só consegue colocar algo grande dentro de algo maior. Exemplo: você só consegue colocar um carro, ou você só consegue colocar um caminhão numa vaga de garagem que é para caminhão. Você não consegue colocar um caminhão numa vaga de estacionamento de carro. Você não consegue colocar uma Bíblia dentro de uma caixinha de fósforo. Você concorda com isso? É óbvio, porque o nosso reino humano natural é assim. Só dá para colocar algo grande dentro de algo maior. Já o reino de Deus não. No reino de Deus Ele coloca algo gigante dentro de algo pequeno. Irmão, no reino de Deus é diferente. Ele esconde grandes coisas dentro de pequenas.
Irmão, você lembra do profeta Elias? Elias foi o profeta do fogo, venceu o desafio com os profetas de Baal. Havia mais ou menos 3 anos que não chovia em Israel. Elias subiu no monte junto com o moço e falou: vamos orar porque Deus vai mandar chuva de novo. E a Bíblia diz que Elias orou pela primeira vez, chamou o moço e falou: vai lá, olha para o céu e vê se você enxerga alguma coisa. O moço foi, olhou para o céu, não viu nada, voltou em Elias e falou: eu sei que o senhor é o profeta do fogo, mas eu acho que da água o senhor não é o profeta não, porque eu não vi nada. Aí Elias orou pela segunda vez, o moço foi, olhou para o céu, não viu nada, voltou em Elias, falou: não vi de novo. Isso por 6 vezes. Na 7ª vez o moço foi, olhou para o céu, voltou para o profeta, querendo desanimar o profeta. Olhou para o profeta e falou: dessa vez eu vi algo, mas era pequeno, era uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias entendia do reino de Deus e falou assim: pode avisar para Acabe que a nuvem é pequena, mas a chuva vai ser grande. Sabe o que é isso? Deus esconde grandes chuvas dentro de pequenas nuvens. De repente você está olhando para o céu e você está dizendo: pastor Bruno, eu estou vendo uma nuvem, a nuvem é pequena. Pode preparar tudo, porque a chuva vai ser abundante. Eu vou repetir para quem tem boca para dar glória e mão para levantar: pode preparar, porque a nuvem é pequena, mas a chuva vai ser abundante. Pode preparar. Deus é diferente de mim e de você. Eu vim dizer para alguém que esse ano vai sendo de surpresa na tua casa. De repente alguém está falando que nuvem pequena, e você orou por essa nuvem, você fez propósito por essa nuvem. Fique em paz. A nuvem é pequena, mas a chuva vai ser grande. A nuvem é pequena, mas a porta vai ser grande. A nuvem é pequena, mas a providência vai ser grande. A nuvem é pequena, mas o recurso que vai sair daquela nuvem vai ser grande. Aleluia! Pegue essa palavra essa noite. A nuvem é pequena, mas a chuva. Glória. Não despreza a nuvem pequena, porque no reino de Deus Ele coloca um caminhão Scania dentro de uma caixinha de fósforo e diz: está aqui. Não menospreze o dia das pequenas coisas. Não menospreze as pequenas oportunidades. Eu me recordo que eu não comecei pregando. Eu sempre soube que Deus tinha um chamado na minha vida. Sempre soube disso. A minha mãe tinha um problema chamado útero infantil, e o médico disse para ela assim: você não vai conseguir ter filhos porque o seu útero é de uma criança. Mamãe foi num trabalho de oração, orou a Deus, e Deus deu um profeta para ele. Deus falou: vou abrir o teu ventre, e o primeiro que sair vai ser o pregador da minha palavra. Então eu cresci com minha mãe dizendo isso para mim. E eu me recordo que eu dava aula na escola dominical lá na nossa igreja. E eu me recordo que um dia o pastor estava precisando de obreiros, pastor Luciano. Foi na escola dominical e falou assim: eu estou precisando de gente para ser obreiro. Alguém aqui se candidata? Eu fui primeiro a levantar a mão. Eu e mais uns 15 jovens levantamos a mão. Aí alguém falou assim para ele: o senhor vai apresentar a gente na igreja como diácono? Ele falou: não. Como trabalhador? Ele falou: não. Como cooperador? Ele falou: não. Aí pergunta: mas vai ser o que então? Vocês vão ser auxiliar de trabalhador. Porque é escada, tem degraus. E lá na igreja era assim: auxiliar de trabalhador, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, para chegar a pastor. Desconfie de gente que subiu para o monte membro e desceu apóstolo. Eu vou falar mais uma vez para pensar bem. Desconfie de gente que não tem história nem lastro nenhum, já fica se auto-intitulando pastor por aí. Porque ministério não se faz da noite para o dia. Ministério envolve história, envolve anos. E aí o pastor falou isso e disse assim para a gente: venham arrumado com a roupa social de noite, que eu vou apresentar vocês para a igreja como auxiliar de trabalhador. E ele falou: e eu vou dar a gravata para vocês. Eu falei: maravilha, de largada já tem gravata. Voltei para casa. Eu venho de uma origem humilde. E eu não tinha roupa social. Eu nasci, mano, numa comunidade. Eu nasci na maternidade de Santa Helena, de Senador Camará. Não sei se alguém aqui conhece. Conhece, nasceu lá também.
Era tão bom que fechou a maternidade. Nasci lá. E nossa primeira casa foi na Vila Aliança, que é bem próximo da maternidade Santa Helena. Então eu venho de uma origem humilde. Quando eu cheguei em casa, eu não tinha roupa social. Foi assim que eu comecei. Eu cheguei em casa, eu tinha uma camisa branca, 3/4, e a calça social não tinha. Eu fui no meu pai e falei: pai, me empresta uma calça social, porque ele trabalhava com roupa social. E ele me emprestou a calça. Só que tinha um detalhe na calça do meu pai, porque na época eu solteiro, era muito magro, eu usava 36. Meu pai já usava 44, 46. Daí você já consegue imaginar como é que ficou. A calça não dava, ele falou para mim: eu vou te emprestar um cinto. Só que o cinto também não dava. Aí eu tive que fazer um furo no cinto, e o cinto dava umas 2 voltas na cintura. Coloquei a calça, sapato também ele me emprestou. Eu já calçava 41, ele calça 42, eu botei o sapato, botei a calça, a camisa 3/4, fiquei todo feliz pensando: eu vou chegar na igreja e vou pegar minha gravata que o pastor vai me dar. Irmão, eu lembro que a gente morava num sobradinho, e eu descia o 2º andar, a bicicleta ficava embaixo. E a pior ideia que eu tive aquele dia foi ir de bicicleta para a igreja. Porque eu montei na bicicleta, pastor Luciano, e a calça era muito larga. Conforme eu ia pedalando, você já passou essa prova, né? Conforme eu ia pedalando, agarrou a panturrilha da calça na coroa da bicicleta, irmão. Eu caí no chão, a corrente saiu. Eu já levantei pensando: o diabo está querendo me derrubar e me atrapalhar. Coloquei a corrente de novo, e lá fui eu para a igreja. Deu um talho na calça, e lá fui eu para a igreja, a mão suja de graxa, a camisa por fora, não podia botar por dentro porque a mão estava suja de graxa. Cheguei na igreja, corri para o banheiro, levei uns 20 minutos para conseguir tirar a graxa da mão, para me ajeitar. Cheguei com a calça meio rasgada, dando passos pequenos para ninguém ver. E aí, quando eu cheguei para buscar a gravata antes do culto começar, os jovens tinham chegado antes de mim. Todo mundo pegou as gravatas boas do pastor e sobrou para mim a pior gravata. Uma gravata antiga chamada língua de boi. Só quem mais antigo vai lembrar, era uma gravata bem grossa e pequena. E eu lembro que eu dava um nó na gravata, ela não descia da metade da barriga. Não pensa num obreiro iniciante acidentado aquele dia. Aí botei a gravata, sentei no banco, o culto começou. Logo no começo o pastor falou assim: a gente está precisando de obreiros aqui na igreja, a obra está crescendo, e eu vou apresentar os novos obreiros aqui. Aí colocou a gente de pé, e eu fiquei de pé, fechei os olhos, orou por todos nós. E aí depois que a gente orou, ele falou: os obreiros vão sair pela lateral e vão assumir os seus novos postos. E aí, eu lembro que eu saí pela porta lateral e eu fui no irmão do conselho diaconal, que tinha isso lá na igreja, conselho diaconal. Aí tinha um presbítero responsável, eu falei para ele: onde é que eu vou ficar? Quando ele olhou para o meu estado, ele falou: meu irmão, fica no banco que é melhor por hoje. E foi assim que eu comecei, irmão, com a calça rasgando, a gravata emprestada. O ano passado uma pessoa me ligou, eu achei estranho o número, era uma ligação de WhatsApp. Eu falei: poxa, um código 1, tá esquisito isso aqui. Quando eu atendi, era uma pessoa dos Estados Unidos me convidando para ir pregar lá. Então eu estou te contando isso porque eu te contei um testemunho primeiro, para você entender que você não vai começar no grande, você vai começar no pequeno. É com dinheiro emprestado, calça emprestada, bicicleta emprestada, e você vai, e não vai menosprezar as pequenas coisas, e Deus vai te levar a coisas maiores. Oh, glória a Deus. Levanta a tua mão, porque eu tenho uma palavra para profetizar sobre a sua vida. Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Vai sendo fiel no pouco, obedecendo no pouco, que Deus vai te levar a coisas maiores em nome de Jesus. É assim que funciona. Não menospreze o dia das pequenas coisas. Quase que Natanael não vive algo maior porque estava menosprezando algo menor. Aí o texto diz que o Filipe é insistente, e Filipe diz assim para ele: vem e vê. Vem ir? Toda a igreja, vem ir? Isso aqui é maravilhoso, porque Filipe começa seguindo Jesus. Agora ele vai ser seguido para levar pessoas até Jesus.
Perceba isso, Natanael segue Filipe, Filipe leva ele até Jesus. Repete comigo, Natanael segue a Filipe e Filipe leva ele até Jesus. Mais uma lição sobre coisas maiores. Quem você segue sempre vai te levar a algum lugar. Filipe foi seguido por Natanael, Natanael seguiu Filipe e chegou em Jesus. Quem você segue sempre vai te levar a algum lugar. Quem você segue sempre vai te levar a viver uma experiência. Preste atenção nisso. Eu tenho uma palavra para você. Para de seguir gente errada e começa a seguir gente cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe, não para de seguir 71, contendeiro, mentiroso, adúltero que fica flertando com mulher que não é dele por aí. E segue quem é de Deus, quem tem família, quem tem testemunho, porque isso passa. Você lembra de Elias e Eliseu? Elias estava na caverna, você conhece a história, e Deus falou com ele: sai daí e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Elias foi e achou Eliseu em Abel Meolá, arando a terra com a 12ª junta de bois. Diz a Bíblia que ele lançou a capa sobre Eliseu, era o sinal da unção profética. E Eliseu falou para ele assim: fica aqui que eu vou despedir da minha família, eu vou queimar os bois, vou fazer um churrasco de despedida da minha família e vou seguir o Senhor. E daquele dia em diante, aonde Elias ia, Eliseu ia junto com ele, ao ponto de o pessoal chamar Eliseu de aquele que deita água nas mãos do profeta. De modo que chegou um tempo que Deus revelou a Elias que ele seria arrebatado, lá pelo 1º, 2º capítulo do 2º livro dos Reis, isso. E aí Elias ia passando por cidades e dizendo para Eliseu: você fica nessa cidade aí, desenvolve teu ministério aí. E o Eliseu falava para ele: não vou ficar, aonde o Senhor for eu vou. E eles passaram por algumas cidades, Gilgal, Betel, Jericó, e Elias ia dizendo para Eliseu: fica aí, Eliseu, Deus te escolheu, vive tua vida aí, vive teu ministério aí. E o Eliseu dizia para Elias: aonde o Senhor for eu vou, aonde o Senhor estiver eu estou, aonde o Senhor chegar eu chego, eu vou seguir o Senhor. Mas chegou uma hora que Elias ficou meio pensativo sobre isso e falou: o que você quer que você não me deixa? E o Eliseu falou: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Irmãos, é lindo demais. E a Bíblia diz que Elias olhou para aquilo e falou assim: olha, se você me ver quando eu for tomado, se fará. Se você não me ver, não se fará. Os dois atravessaram o Jordão. Do outro lado, uma carruagem de fogo separou eles, e Elias subiu num redemoinho. A capa caiu. Eliseu pegou a capa no chão, e a capa era o simbolismo da unção dobrada. Elias fez mais ou menos 7 maravilhas. Eliseu fez 14, para a glória de Deus. Elias teve um ministério muito forte em Israel. Eliseu teve um ministério para além de Israel. Eliseu parou um exército inteiro em uma certa circunstância que veio contra Israel. Todo mundo ficou cego na mão dele. Eliseu foi tremendamente usado por Deus. Imagina isso, irmão, receber porção dobrada de Elias. Agora tem mais uma coisa, essa história tem uma continuação. Porque se Eliseu recebeu porção dobrada de Elias, Eliseu também tinha um sucessor que era para receber porção dobrada da unção dele. Imagina você como não seria forte isso. Seria unção dobrada da dobrada. Elias fez 7, Eliseu fez 14, o sucessor faria 28. Tinha um homem que era a bola da vez para ser o sucessor. Sabe quem era esse homem? Geazi. Geazi era o sucessor, estava na bola da vez para receber. Mas um dia um leproso bateu na porta de Eliseu, e Eliseu falou: mergulha 7 vezes no Jordão. O leproso mergulhou, foi restaurado, voltou com muitas dádivas, prata e ouro, e disse para Eliseu: eu trouxe para te dar. E Eliseu falou para ele: volta para a tua terra, que não foi eu que te curei. E quando o leproso retornou, Geazi deixou o profeta para seguir Naamã. Seguiu Naamã por uma distância, diz a Bíblia, e parou Naamã num certo ponto e disse assim: dá aqui um pouco dessa prata e desse ouro, porque surgiu uma necessidade lá. E tocou aquela prata e aquele ouro. Quando ele voltou em Eliseu, Eliseu falou: quem você seguiu, meu filho? Aí o Geazi: não, aquela conversa de querendo desconversar, não foi ninguém não, foi rapidinho. Quem você seguiu? Porque você seguiu Naamã para tomar dele a prata e o ouro. A lepra que estava nele vai se apegar a você. Você consegue parar para refletir nisso? Eliseu seguiu Elias, recebeu unção dobrada. Geazi seguiu a Naamã, recebeu a lepra. Quem você anda seguindo?
Sem pegar na mão, mas diz para essa pessoa que está ao seu lado quem você anda seguindo, quem você tem como referência, quem você está olhando, quem você fica vendo pelas internet, pelos YouTube da vida. Aleluia, na conversa de quem que você está em Deus colocou gente aqui séria, cheia do Espírito Santo. Segue quem é de Deus, quem você conhece, a família, o testemunho. Para de seguir gente que caiu de paraquedas em certos lugares e segue quem é de Deus. A matemática é simples: se você seguir um 7, você vai ser um 700. Se você seguir um homem de Deus, você vai ser homem de Deus. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus nessa palavra aqui. Deus tem coisas maiores para você, e por causa disso Ele vai mudar você de círculo de amizades. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Deus vai tirar gente de perto de você que não tem nada a ver com aquilo que Ele tem contigo. Tem gente que não vai te ligar mais. Não liga de volta, deixa eles irem. Deus tem algo maior e vai colocar gente nova do teu lado. Vão te arrancar daquele grupo sem você nem entender porquê. Deus está dizendo: não pede para voltar. Aleluia, vão fazer certas reuniões e você vai estar fora. Não se sinta mal por isso. Deus está dizendo: o que você vai viver não vai vir da mão deles, vai vir da minha mão, diz o Senhor. Era para você levantar as duas mãos e pegar essa palavra com glória a Deus bem alto. Deus vai mudar relacionamentos de pessoas. Já tem 3 meses que o ano começou. Chega de andar com gente que não acrescenta em nada na tua vida. Chega de andar com gente que não acrescenta em nada no ministério que Deus tem para você. Chega de andar com gente que não te leva para oração. Para de ficar dando ouvidos a gente que quer te levar para balada, para borrate, para ficar. Sabe, irmão, para com isso em nome de Jesus. Deus tem algo maior para a tua vida. Glória a Deus. Você lembra da ressurreição? Isso é um fato muito bonito. José de Arimateia, a Bíblia diz que após Jesus morrer e entregar o Espírito, ele aparece e pede o corpo para Pilatos. Pilatos entrega, aí vai Arimateia e Nicodemos, pegam o corpo, e Arimateia, diz a Bíblia, envolve Jesus em um fino e limpo lençol. Você tem a gente que te envolve em coisa fina, em coisa limpa. Porque para te envolver em negócio ilícito vai aparecer muita gente, mas Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Oh glória, eu estou sentindo Deus nessa palavra. Deus vai abrir o teu discernimento espiritual. Glória, 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 glória. Você vai chegar em lugares e Deus vai falar: esse lugar não é para você. Alguém vai vir quando apertar tua mão, Deus vai dizer no teu ouvido: sai fora, eu tenho algo melhor para a tua vida. Deus muda relacionamentos quando quer nos levar. Ele segue a Filipe deve até Jesus. Quando eles vão chegando em Jesus, Jesus se antecipa, aponta para ele e diz assim: eis aqui, eis a, toda a igreja, eis a. Isso é maravilhoso, porque para viver coisas maiores, você precisa crer que Deus te escolheu, que Deus quer. Você precisa deixar Deus mudar teus relacionamentos, seguir as pessoas certas. Você não pode menosprezar as pequenas coisas e para viver coisas maiores. Eis aqui. Você precisa estar no lugar certo. Ninguém vive coisas maiores de Deus no lugar errado. Às vezes, irmãos, Deus marca lugares e nesses lugares desenrola o que Ele tem na nossa vida. Você lembra de Jeremias? Deus falou com Jeremias: levanta-te, desce a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. O que Deus tinha para Jeremias estava na olaria por um certo tempo. Deus falou com Abraão: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, sai da terra dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa terra era Canaã. Quando ele chegou lá, Deus falou com ele, e o que Deus tinha para ele desenrolou lá. Deus falou com Jonas: levanta-te e vai a
Nínive, e prega contra ela o que Deus tinha com Jonas. E um certo tempo era em Nínive. Deus falou com um discípulo chamado Ananias: levanta-te, vai na rua chamada direita, entra na casa de Judas, que lá tem um homem, e eu vou desenrolar o que eu tenho com você e com ele lá. Ora por ele, o nome dele é Saulo. Aleluia. Porque às vezes Deus marca lugares, Deus diz: fica nesse lugar que eu vou desenrolar o que eu tenho para você, nesse estágio da tua vida, nesse lugar. Ah, irmão, de repente você entrou aqui, você está se perguntando: que lugar é esse? O lugar é administração? O lugar é direito? O lugar é a empresa fulana de tal? É o empreendimento tal? É o departamento de adolescente? É o departamento de criança? Qual é o lugar? Eu não sou o Espírito Santo. Eu sei de uma coisa: o lugar certo é o centro da vontade de Deus. Eu vou repetir isso: o eis aqui é o centro da vontade de Deus. Eis aqui. Aí ele diz outra fala: repete comigo, toda a igreja, mais uma vez, eis aqui, eis aqui, perceba que ele não diz eis aqui ele diz eis aqui, porque se Jesus diz eis aqui hoje, Jesus estaria dizendo: ele é o único verdadeiro israelita. Mas Jesus diz eis aqui, querendo dizer: ele é verdadeiro israelita, mas tem outros que também são, não só ele. O que é isso aqui? Para viver coisas maiores, você precisa estar no lugar certo, e você precisa absorver essa lição: você não é você é o. E todos nós como igreja somos um. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. É a lição da humildade. Soberbo não vive coisas maiores. Eu ouvi glória a Deus ungido. Eu vou repetir: soberbo não vive coisas maiores. Arrogante não vive coisas maiores. Nariz em pé não vive coisas maiores. Não tinha nada, comprou o carro, se acha melhor que todo mundo. Para com isso. Deus não tem coisas maiores para você nessa postura. Para viver algo maior, você precisa de humildade. Humildade. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Porque todos que a si mesmo se exaltar será abatido, e todos que si mesmo se humilhar será exaltado. Eu vim dizer para alguém: abaixa a tua borra lá, abaixa a tua borra, porque você está ganhando um pouquinho mais de dinheiro, que é melhor que alguém. Para com isso. A lição da humildade: permaneça na humildade, que você vai ganhar o maior de Deus. Humildade, sem pegar na mão. Diz para quem está do seu lado: seja humilde. Seja humilde. Seja humilde. E o que é humildade? Falaram que o modo de pegar na mão está proibido por 15 dias. O que é humildade? Humildade é me sentir coitado. Humildade é eu me sentir: ai, coitado de mim. Humildade não é comiseração. Humildade, eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, que ele diz assim: humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. De modo que você não é humilde quando você se acha: eu sou o resto do resto. Para com isso. Você é a coroa da criação de Deus. Vou falar mais uma vez, para você não gostou: você é a coroa da criação de Deus. O que é humildade? Não é você pensar menos de si, é pensar menos em si. E Paulo nos diz que o exemplo de humildade é Jesus. E disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Glória. Perceba que a humildade de Jesus não era bobeira. Em vários momentos Jesus disse assim: eu sei de onde vim e eu sei para onde vou. Humildade. Jesus sabia qual era o propósito, quem ele era, o que ele tinha que fazer, qual era a capacidade dele, o que ele podia, o que não podia. Humildade. Aí Paulo vai caracterizar mais ainda a humildade de Jesus em Filipenses 2, dizendo assim: sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, resumindo, tomando a forma de servo, indo até a morte de cruz,
pelo que Deus o exaltou soberanamente. A humildade que Jesus tinha não fazia ele pensar que ele era menos do que ele era. A humildade que Jesus tinha fazia ele viver uma vida em prol do outro. Preste atenção nisso. Jesus veio para morrer pela humanidade. Isso é humildade. É não pensar menos de si, mas menos em si. Preste atenção nisso. Se você pensar mais no outro, você vai viver uma vida de menos confusão. Se você pensar mais no outro, você vai viver uma vida de menos briga, de menos contenda e de mais crescimento para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, em nome de Jesus, entenda que Deus não tem contrato de exclusividade com ninguém. O que Ele tem com você, que é grande, entenda que Ele tem algo grande também com quem está do teu lado aí. Ele tem algo grande com quem está atrás de você. Não é só com você que Deus fala, não é só para você que Deus revela, não é só na tua cabeça que tem olho. Para com isso. Tem muita gente aqui cheia do Espírito Santo que vai viver grandes coisas da Eis aqui um verdadeiro. Repete comigo, verdadeiro. Verdadeiro. Mais alto, verdadeiro. Verdadeiro. Isso aqui também é especial, porque ninguém vive coisas maiores com mentira. Para viver coisas maiores você precisa ser verdadeiro. Ninguém vive coisas maiores pegando cartão emprestado dos outros e não pagando. Me ajuda aí, tecladista. Ninguém vive coisas maiores com mentira. Ninguém vive coisas maiores com engano. Ninguém vive coisas maiores querendo comprar coisas para mostrar para os outros e pagar. Para com isso. Fundamenta a tua vida na verdade. Bom, a melhor coisa é você andar na verdade. Você dá o teu celular na mão de qualquer pessoa em paz. Entendedores entenderão. Você lá vai na mão do filho, do pai, do irmão da igreja, vai rodando a igreja toda e você não está nem aí, porque você está na verdade. Não, quando você está na verdade, alguém te liga e diz: eu tenho um negócio para te falar sobre você que estão falando por aí. Você fica em paz. Você não tem nada a esconder de ninguém. Você está na verdade. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Prepara a Shuri Mireia. O mundo vive envolto em muita mentira, mas o clamor do Espírito é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Anda na verdade, vive na verdade. Quem anda na verdade anda de cabeça erguida. Quem anda na verdade anda com a consciência tranquila. Quem anda na verdade anda seguro em Deus. Anda na verdade. Eis aqui um verdadeiro israelita. Isso aqui é maravilhoso. Jesus chama ele de israelita. Naquele tempo, pastor Luciano, era um tempo onde a cultura estava se mudando muito. Paulo chamou na Epístola aos Gálatas de a plenitude do tempo, no qual o Filho de Deus se revelou. Preste atenção nisso. Tudo. E construiu estradas interligando a Pax Romana, que era o intercâmbio entre muitas cidades. Era como Roma que dominava tudo. Houve muito intercâmbio entre muitas cidades. Aquela região ali da Palestina, uma região que é meio que o coração da Europa em cima, África à esquerda e Oriente à direita. Preste atenção. E aí nesse tempo, quando você interliga muitas culturas, o que acontece é que as culturas vão se mudando, vão se transformando. Essas mudanças culturais vão acontecendo. Conforme você vai fazendo interagir outras culturas, as culturas que são de raiz vão se perdendo. Preste atenção nisso. Para você entender isso bem, até pelo menos uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, a gente tinha algo muito forte no Brasil, que era cultural, que era o negócio de Cosme e Damião. Você lembra disso? Eu não sei como é que era aqui, mas lá, Bangu, Campo Grande, a área lá, não, era uma febre, era uma loucura. Minha mãe assembleando me trancava em casa. Não
precisa dela que eu comia tudo que podia e não podia. Eu já confessei para ela isso. Graças ao bom Deus nunca aconteceu nada. Preste atenção aqui em mim. Mas hoje você não veja isso com tanta força. Praticamente acabou em alguns lugares. Por quê? Por causa do crescimento evangélico. Mereci um glória a Deus, mas empolgado. Aí a cultura vai se mudando. É isso que eu estou falando. Naquele tempo estava havendo muita troca cultural e as culturas estavam se mudando. E tinha gente que era judeu, israelita, mas não vivia como se fosse. Preste atenção. Prova disso é que os publicanos, os cobradores de impostos eram todos judeus, mas não viviam como judeus. Por isso eles eram tão discriminados pela alta cúpula religiosa, e por isso Jesus era criticado por comer com eles. Porque aquele tempo era um tempo de judeus não viviam como judeus, israelitas não viviam como israelitas. Mas num tempo de muita troca cultural, Jesus olha para Natanael e diz: eis aqui um verdadeiro israelita. Que Jesus estaria dizendo: esse cara aqui não mudou, ele continua sendo dele. Para viver coisas maiores, você precisa conservar a tua essência em Cristo Jesus. Eu vou repetir: para viver coisas maiores, você precisa conservar a tua essência. Aleluia, glória a Deus. Você precisa conservar a sua essência. Você precisa conservar a sua essência. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas esse negócio de essência é importante. Porque a árvore muda de galho. Você quebra um galho, nasce um galho do outro lado. A árvore muda de folha. Tem um monte de folha, daqui a pouco entra outra estação, ela fica seca, depois já aparecem as folhas. Flores. Eu já vi até a árvore mudar de tronco, cortarem o tronco e nascer outro tronco diferente. Mas eu nunca vi a árvore mudar a raiz. Uma pessoa entendeu, vou repetir: a árvore muda a folha, muda a galho, mas não muda a raiz. Aleluia, glória a Deus. Então tem coisas que você vai mudar, sobretudo na questão da estética, no exterior. Tem coisas que vão mudar. Eu estou numa Assembleia de Deus pregando, e com a permissão do pastor, sem gravata. Há anos atrás isso era impossível numa Assembleia. Era quase crime. Barba, então, pecado. É sério, parece que Jesus nem tinha essa costa. Mas essas coisas vão mudando. Essas coisas vão mudando. O que não pode mudar é a essência da igreja. É a vida de oração, é a comunhão, é o jejum, é a palavra. É a marachuricanderébia. Oh, glória, eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui. Eu vim dizer para alguém: não muda a tua essência. Continua nessa simplicidade que você tem, com esse brilho no olho que você tem, que você vai viver algo maior, algo especial. Não para baixando a Arábia, não passou ainda. Deus tem algo para você, mas conserva. Glória a Deus, conserva a essência, conserva a vida, conserva a humildade, conserva. Oh, glória. Eu estou escrevendo um livro agora, eu acabei sobre José. E um dos fatos mais interessantes de José é que ele passou mais ou menos uns 15 anos no Egito. Mas quando o copeiro foi falar dele para Faraó, o copeiro foi em Faraó e falou assim: tem um jovem hebreu na prisão que interpreta sonhos. O copeiro não disse: ó, tem um menino lá na prisão, não, tem um jovem hebreu. José já estava há 15 anos no Egito, mas quem olhava para ele dizia: ele não é egípcio, ele é hebreu. Glória a Deus. É isso que Deus está falando com você. Alguém tem que olhar para você e dizer: tem algo diferente nele. É minha candarábia, tem algo especial nela. E não é ter pintado ou não o cabelo, não é comprimento de nada. É vida, é luz, é brilho no rosto, é algo diferente. Eis aqui o verdadeiro israelita.
Aí ele ouve isso e diz: mas peraí, a palavra é boa, mas o Senhor me conhece de onde? Aí Jesus sempre tem uma resposta para dar. Eu ouvi um glória a Deus ungido, por causa desse glória eu vou repetir: Jesus sempre tem uma resposta para dar. Muito o Senhor me conhece para estar falando assim: Moisés, Jesus vira para ele e diz assim: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. E aí, diante dessa declaração, sabe qual foi a reação dele? Ele se prostra e diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Irmão, essa declaração foi impactante. E quando Deus me deu essa palavra, eu fui procurar entender por que ele ficou tão impactado com isso. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Aleluia. Eu fiquei me perguntando por que ele ficou impactado com isso. Tive debaixo da figueira uma árvore. Por que ele ficou tão impressionado com isso? Há duas vertentes aqui, que são as duas vertentes principais entre os estudiosos da Bíblia, sobre por que ele ficou tão impactado com essa fala de Jesus. A primeira é que a figueira era a árvore da oração. Então todo judeu abastado, que tinha dinheiro, plantava uma figueira em sua casa e orava e lia os rolos dos profetas debaixo dessa figueira. E a oração que todo judeu zeloso daqueles dias fazia era a seguinte: manda o Messias. Eles não aguentavam a opressão romana. Eles queriam que Deus mandasse o Messias, inclusive político. E eles diziam: Deus manda o Messias. Era a oração que todo judeu zeloso fazia. Então a primeira vertente é essa: quando Jesus se apresenta a ele, fala algo com ele, e ele diz: de onde o Senhor me conhece? E Jesus diz assim: eu te vi debaixo da figueira. Jesus estaria dizendo: eu sou a resposta das tuas orações. Jesus estaria dizendo: você não está pedindo o Messias? Eu sou, meu filho. Eu tenho uma coisa para te dizer essa noite: Jesus não tem uma resposta para a sua oração. Jesus é a resposta da sua oração. Eu quero pedir para você dar um glória de crente pentecostal, para dizer: está aqui, aleluia. Jesus é a resposta que você precisa na sua vida. Ele é. Jesus é a resposta para esse mundo perdido. A resposta que o mundo precisa não é direita, esquerda. Esses dias eu fui num lugar e um camarada me pergunta: você é de direita ou de esquerda? Eu falei: eu sou do alto. Eu sou de Cristo. Aleluia, eu sou da cruz, eu sou do Evangelho. Oh, glória a Jesus, é a resposta que essa sociedade precisa. Quem concorda com isso essa noite? Jesus é a resposta que a gente precisa. E a segunda corrente, que tenta explicar o impacto de Natanael com isso, é a seguinte: Jesus era páreo em idade com Natanael, tinha mais ou menos a mesma idade. E você sabe, quando Jesus era criança, houve todo aquele episódio dos magos que vieram do Oriente para adorar Jesus, passaram por Herodes. Herodes falou: vão lá, adorem ele, passem por aqui, porque quando vocês passarem por aqui, eu quero saber onde esse rei dos judeus nasceu, que eu vou para adorá-lo. Mas Herodes queria era matar Jesus. Aí os magos encontraram Jesus, entregaram os presentes, e um anjo avisou eles em sonho e falou para eles: voltem por outro caminho. Só um parêntese: quem encontra com Jesus sempre volta por outro caminho. Vou falar mais uma vez: quem encontra com Jesus sempre volta por outro caminho. Quem encontra com Jesus mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Eles voltam por outro caminho. Herodes fica furioso e lança um ataque contra todas as crianças de uma certa idade para baixo. Presta atenção nisso. Antes de Herodes lançar o decreto e mandar matar os meninos de uma idade para baixo, um anjo avisa para José sobre isso, que José foge com Jesus para o Egito. João Batista é levado para sua família para o deserto, onde ele cresce e se fortalece. E Natanael, de acordo com a história, foi escondido debaixo de uma figueira para não morrer. Aí quando Jesus disse assim: eu te vi debaixo da figueira, Jesus estaria dizendo: eu te dei livramento lá atrás, para você viver o que vai viver na minha presença.
Pai, eu tenho uma palavra para você essa noite. Os livramentos que você já recebeu são a prova de que Deus tem algo especial. Os livramentos que você já recebeu são a prova que Deus tem algo forte, tem algo maior, tem algo nobre para você viver. Eu sinto Deus aqui, eu tenho algo para te dizer. Não foi o acaso, não foi a sorte, foi Deus que te livrou, porque Ele tinha e tem projeto para a tua vida. Alguém falou com você, se você tivesse passado por aqui 1 hora antes, ele estava morto. Alguém disse para você, que sorte você deu nesse acidente de carro. A tua mãe te falou, eu caí naquela escada, todo mundo me viu sangrando muito, falou, vai perder, e você nasceu não sei como. Hoje você está sabendo como. Foi por um projeto divino, eterno, Lemaraxúria. Era para você estar enchendo esse lugar de glória e de aleluia. Calamaracandarábia, Deus tem algo maior para você. Acalma o teu coração de um jeito. Não foi o acaso que te protegeu. O acaso nunca te protegeu quando você estava distraído. Foi Deus que sempre te protegeu quando nem crente você era. Foi Deus que impediu você de colher certas coisas que você plantou que eram para a tua morte. Foi Deus que te guardou. E você sabe que é Deus que está falando contigo hoje. Deus te guardou para você estar aqui. Eu ouvindo essa palavra. Eis aqui um verdadeiro Israel. Sentindo a presença de Deus. Você pode fechar os teus olhos. Você não tem ideia dos livramentos que Deus já te deu. Gente recebendo livramento hoje no meio desse alarido de glória a Deus. Porque o projeto de alguns era para ceifar tua vida naquela emboscada, mas Deus te guardou da fúria, da ira. Ai, Lemia Senda Ramachúria, porque tem algo especial para você, porque te ama e não quer que você vá para o inferno. Continuar te guardando. Glória, glória.
a mesma que muita gente teve aqui. Ele se prostra em adoração e diz: Tu és o Filho de Deus. Aí Jesus diz: porque eu te disse, vinde debaixo da figueira, você crê? Pode se preparar, porque coisas maiores que estas virão. Eu quero fazer uma oração, mas eu preciso fazer uma pergunta. Entrou alguém aqui essa noite que não é cristão,